Vamos girando os temas, então, do nosso programa. Já abriu 3 em 1, falando sobre a última pesquisa Datafolha, o Datafolha da meia-noite. O levantamento trouxe boas notícias para Ciro Gomes. Vamos aos números. Jair Bolsonaro segue consolidado na liderança. Ele subiu de 26% para 28% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece Fernando Haddad, do PT, que cresceu de 13% para 16%. Ele está tecnicamente empatado com Ciro Gomes, que se manteve no patamar de 13%. Geraldo Alckmin vem na sequência com 9% e Marina Silva continua em queda livre. Agora aparece com 7%. Datafolha também simulou os cenários de segundo turno e Ciro é o único candidato que venceria todos os rivais. Bolsonaro empata com Haddad, Alckmin e Marina. O Instituto também mediu índices de rejeição. A de Bolsonaro continua alta e a de Haddad cresceu. Segundo a pesquisa, 43% dos eleitores dizem que não votariam de jeito nenhum no deputado do PSL. E 29% rejeitam o petista. Vera Magalhães, vamos aos números do dia. É uma pesquisa por dia, é uma sabatina por dia. Uma pesquisa por dia, uma sabatina por dia, quase um debate por dia, reta final das eleições. Neste ano, ninguém vai poder dizer que votou sem saber quem são os candidatos, sem ter informação. Informação é o que mais tem aí à disposição de todos, Silvio. O Datafolha difere em números do Ibope, mas as tendências, principalmente no primeiro turno, são parecidas, são as mesmas, na verdade. Jair Bolsonaro muito consolidado na liderança, acima do que se previa que fosse o seu teto, portanto, tem um extra-teto aí, ele não tinha, de fato, alcançado o seu teto, ou se tinha, o advento da facada e a necessidade de um voto útil antipetista elevaram esse teto. Então está hoje consolidado nessa faixa de 28 a 30 e com uma rejeição que se consolida ali na casa dos 40, um pouco para mais, um pouco para menos. Se nada mudar, este é o retrato que deve levá-lo ao segundo turno. No segundo lugar, o Haddad cresce também em proporções diferentes entre Datafolha e Ibope, mas cresce numa curva acentuada desde o momento em que passou a ser associado efetivamente à figura do Lula. Então, o Ciro é o fator de incógnita na definição desse primeiro turno, ao meu ver. O Silvio, na verdade, 2 fatores de incógnita. Um, se o Ciro vai se manter e se pode, porventura, até se beneficiar de uma percepção de um eleitorado de esquerda de que o Haddad pode perder para o Bolsonaro num segundo turno. E aí virá um desaguadouro de votos de esquerda. A gente não sabe se o raciocínio do eleitor funciona de acordo com essa lógica tão matemática. Mas isso pode acontecer principalmente se ele adotar um discurso de voto útil, mas de um voto útil terceira via, que é algo que se defende muito em eleições, que se fala muito em eleições, mas que nessa não tinha aparecido até agora pelo fato de ter várias vias, de ter uma pulverização de candidaturas. Então ele pode aproveitar o fato de que neste pelotão de baixo é o único que ainda tem um percentual consistente para se apresentar de uma maneira mais crível como uma terceira via na polarização entre PT e Bolsonaro, entre a extrema esquerda e a direita. Então, ver se isso vai colar e se ele vai ter munição, arsenal, se vai ter principalmente controle emocional para levar esse discurso adiante. Por quê? Pelos cenários mostrados, aí sim com uma certa diferença entre o Datafolha e o Ibope, no Datafolha de uma maneira mais acentuada, ele é quem vai melhor contra todos os oponentes no segundo turno e tem condições de vencer tanto o Bolsonaro quanto o Fernando Haddad. Então, naquele voto nem, quem não gosta nem do Bolsonaro nem do Haddad, não votaria nem no Bolsonaro nem do Haddad, o Ciro pode surgir como uma opção caso ele cumpra aí esses requisitos dos quais eu falei. Carlos Andreasa, sigo com você. Dá para o Ciro ter alguma esperança? Nós estamos a 17 dias das urnas. Dá, Silvio. É claro que dá. A resiliência dele autoriza que ele creia e batalhe e peleje até o final. O Ciro Gomes é a chave para essas próximas 2 semanas, últimas semanas de campanha eleitoral. É o destino dele, o movimento dele, o lugar para o qual ele vai, que nos apontará, nos clareará o caminho. Quer dizer... Madureira, sigo com você. Ok.
Olha só, como sempre, né, a análise que você faz de pesquisa é uma análise no atacado, na minha opinião, não é uma análise detalhada, né? Porque é isso, tem as margens de erro, tem as questões metodológicas e tudo mais. Mas o que eu depreendi dessa pesquisa agora, saiu do foro do agora quentinha, é o seguinte: o risco do Jair Bolsonaro ir pro segundo turno e perder é muito grande. É muito grande. Eu me detive particularmente na análise de todas as possibilidades e cenários de segundo turno, entre várias possibilidades de candidatos, né? Onde o Ciro Gomes, né, mostra uma evidente, digamos assim, preferência, principalmente frente ao Bolsonaro e frente ao Haddad. Isso para mim significa o seguinte, que ainda o eleitor brasileiro é, de uma maneira geral, muito suscetível, muito influenciado pela demagogia, pelo populismo. Isso denota, então, ainda digamos assim, uma baixa educação política, né, uma baixa capacidade de análise política. Você crer, né, acreditar em soluções milagrosas, em discursos absolutamente, assim, que na minha opinião são fraudes, são fraudes eleitorais, né? Eu acho que fraudes de discurso, eu acho que isso aí fica configurado. Agora, por outro lado, né, tem uma coisa curiosa, observando todas as possibilidades, Marina, Alckmin e sei lá mais quem, Haddad, que existe um campo enorme, né, para se aumentar o voto de centro. Existe ainda, apesar dessa polarização, dessa, digamos, baixo nível de educação política, existe ainda um contingente importante de eleitores que preferiam realmente um candidato de centro, mas o centro está muito fragmentado e candidato de centro nenhum está se sobressaindo, pelo contrário, mas existe um campo de crescimento para para um possível candidato de centro. O que eu não consigo ver é a capacidade de nenhum dos candidatos de centro. Eu considero a Marina uma candidata quase de centro-esquerda, assim como o Geraldo Alckmin de centro-direita. Dentro desse espectro, nenhum deles está apresentando um resultado minimamente razoável nas pesquisas, na tendência, né, no que se refere à tendência.